Boa tarde, amigos! Aqui onde estou, são quase 3 horas da tarde e com muita alegria e orgulho no meu coração, eu hoje vou entrevistar aquele ser, vamos colocar assim, que é muito importante para a gente aqui na Terra. Muito importante. Vocês sabem que a gente tem uma existência, uma consciência sobre a nossa existência muito limitada, até porque quando a gente mergulha aqui, a gente perde a visão integral, né? Bom, dentro dessa pouca visão que nós temos, esse ser, essa figura é muito importante. Então, eu, com muita honra, apresento a vocês o Senhor Ego. Ele veio, ele já está aqui comigo, maravilhoso, como ele é grande. Ele é enorme, gente, ele é lindo. Vou até me arrumar aqui. Ai, meu Deus. Senhor Ego, por favor, sente-se aqui e Mikasa Sukasa. Sinta-se muito à vontade para falar, à vontade mesmo, assim, sem papas na língua, que a gente quer mesmo é saber a verdade, sem distorções. Tá bom? A gente já combinou que é sem distorções para o pessoal poder entender. E mesmo você explicando muito bem, o pessoal ainda vai ter dificuldade. Então, tenha calma. Boa tarde. Eu digo boa tarde porque é muito boa tarde para todos vocês que me assistem. É uma boa oportunidade de vocês poderem tentar compreender o que se passa comigo. Eu, através de vocês, neste planeta Terra. A nossa história é longa. Não é daqui, somente. Mas vamos ficar com o que é daqui, pois aqui eu trabalho muito. O meu trabalho é muito pesado. Essa moça que bem me apresentou como sendo muito grande é a forma que ela me vê. Porque já começamos por aí. A forma que ela me vê é a forma moldada por ela. Cada um vai ter uma forma de me ver e uma forma de me apresentar para o mundo e para o outro. A forma dela, que ela me vê, é porque o eu, manifestado através dela, sou herói, vencedor, grande, grandioso. Sou eu naquilo que vocês chamam de personalidade presente dela. Então, esta moça, que também é muito bem apessoada, simpática, carismática, parênteses, isso é papo de ego, tá? De ego para ego. Essa moça carismática, muito sincera e inteligente, me vê grandioso. Porque nela há muitas histórias para contar e nessa terra, atualmente, ela veio para superar, para vencer a si mesma e suas tendências negativas de fracasso. Digamos que ela vem identificada com fracassos anteriores e uso o exemplo dela porque vocês também são assim. Todos vocês têm uma identificação pessoal, que é a identificação da personalidade com algo. Então, sejamos didáticos aqui para que vocês compreendam.
A estrutura do ego é uma estrutura dividida, ela é multifacetada e ela vai se manifestar em cada um, de acordo com o que o indivíduo tem como imã no seu psiquismo, no seu mental, no seu inconsciente, que é baseado em memórias, basicamente. Então, a cada encarnação, eu vou usar esta linguagem, porque esta linguagem está corretíssima. A psicologia, que é uma ciência da Terra que estuda o ego como um mecanismo, como algo que vem da personalidade, manifestação da personalidade, como id, ego e superego, isso vem de Freud. São 3 estruturas da personalidade, 3 estruturas básicas. E essas estruturas não estão erradas. Você tem o id, que é uma manifestação impulsiva, como se fosse uma criança dentro da pessoa, que ela tem vontade, ela faz, ela tem desejo, ela quer aquele momento, ela vai lá e ela faz, e ela não tem papas na língua. Essa estrutura id precisa ser controlada, assim como uma criança não pode sair fazendo tudo o que quer. Então temos aí a estrutura do superego, que é uma estrutura castradora, como se fosse um pai repressor, como se fosse alguém dentro de você que diz assim, não, você não pode fazer isso, porque se você for espontâneo, você vai se ferrar. E aí tem a estrutura do meio, que é a estrutura do ego. Essa estrutura precisa estar muito bem na pessoa, porque se ela estiver fragmentada, ou seja, se ela estiver afetada por algo, ela não vai conseguir fazer a repressão desse id e ela pode ficar literalmente fora do eixo, no eixo aqui da Terra. Então são pessoas que podem ter surtos psicóticos, podem enlouquecer, podem ter transtornos de personalidade, transtornos mentais, ou seja, sem o ego, se eu tiver somente o superego e o id dentro de uma estrutura de personalidade e o meu ego estiver fragmentado, eu vou ser uma pessoa persecutória, porque eu vou ter alguma voz dizendo para mim assim, você é isso, você é aquilo, você é o centro do universo, você não pode, você está sendo visto, você é muito importante, você é isso, você é aquilo. Então eu não consigo ter o ego para fazer essa mediação de resposta equilibrada entre as duas partes extremistas. E eu posso ficar uma pessoa fora de compreensão. Compreendem? É isso que acontece nessa estrutura, dentro de uma explicação supérflua da psicologia. Muito bem. Quando a gente agrega essa explicação dentro desse enorme psiquismo, a parte de memórias de outras vidas, tudo passa a ficar mais claro. Porque essa estrutura de personalidade, as pessoas perguntam, mas como um louco ficou louco? Se ele era tão legal, se ele era inteligente, se ele vem de uma boa família, se ele vem... Como ficou louco? Como fulano tem essa persecutoriedade, se fulano é tão inteligente, é um advogado bem sucedido, mas é super desconfiado. Como é que pode essa pessoa ser assim? A estrutura do superego muito forte, a busca pelo pai... São coisas que eu não posso entrar profundamente, mas que essa moça sabe explicar muito bem. Então, as pessoas se perguntam como pode, se dentro de uma estrutura bem estudada, cientificamente testada, de pai, de mãe, uma família boa, uma profissão boa, uma vida boa, não falta nada para essa pessoa. Como pode essa pessoa estar nessa situação de um mecanismo tão forte de defesa do ego que ela rompe, ou ela surta, ou ela é agressiva, ou ela é impetuosa, ou ela é imprevisível de uma maneira negativa, ou ela gosta de matar pessoas, ou ela gosta de abusar de pessoas, e por aí vai. Como pode não funcionar essa estrutura de ego, uma estrutura de mediação, é uma estrutura mediadora, que busca o equilíbrio entre as partes do ser. Como pode essa estrutura pifar? Bom,
Essa é a explicação, é como se vê o ego da psicologia. Agora, quando você junta vidas passadas, você não fica perdido no meio das teorias. Você passa a ter a compreensão e o encaixe do que é o que eu vim fazer aqui, para que sirvo, de fato. Eu sirvo para que vocês possam, primeiro, ter uma experiência aqui, senão não seria viável. Eu sou aquele que não deixo vocês, como se fosse assim, numa situação que vocês mesmos não podem nem imaginar o que seja, uma sensação de unicidade, uma visão amplificada, uma falta de corpo físico, uma falta de necessidade de estar fisicamente respondendo às coisas. Bom, isso é meio complicado para explicar. Vou tentar. Eu asseguro a experiência de vocês aqui, porque sou eu que faço com que vocês queiram estar aqui. Que estejam aqui para sobreviver aqui, para buscar o bom, buscar estar bem aqui, buscar... E sou eu o responsável por fazer essa experiência valer a pena. Sou eu que garanto para vocês, né, como a psicologia bem explica, a mediação entre a vida e a morte. Quando vocês morrem e rompem um ciclo de encarnação, eu já não sou mais necessário, porque você já não tem mais esse estica-puxa dos desejos infantis, da repressão absurda, e não tem mais a necessidade de eu estar ali no meio, fazendo, acontecendo as coisas, entende? Vocês não têm mais essa necessidade, vocês simplesmente querem estar, querem trabalhar, querem servir, ajudar, crescer, mas não precisa ser nada muito pensado, compreende? Não necessita disso. Então, aqui, essa estrutura aqui requer o corpo físico, a densidade e a troca com esse campo todo que vocês veem aqui da natureza, da relação com o outro, de cada um ter uma casa, cada um ter um carro, cada um ter as coisas. Essa necessidade de ter, de construir na terra, acaba favorecendo a minha existência, porque eu trabalho muito nessa força de ter. Eu preciso, eu quero, e aí eu sinto como isso é bom, e aí eu quero mais, e eu tenho medo de perder, porque o que eu tenho, o outro não acredita que ele pode ter, e ele quer roubar o que é meu. E dentro de uma estrutura de passado, dentro de uma história de reencarnações, eu já vivi muitas perdas e muitos danos por conta do outro. Então eu acredito que o outro é uma ameaça, e o outro realmente efetivamente acaba se tornando, porque de fato ele é uma ameaça para ele mesmo, e é uma ameaça para todos. Então vocês vivem alimentando isso, que sou eu. Eu tenho tanta força, agora eu vou explicar como eu tenho a força. Eu tenho a força de vocês irem lá e construírem, e tenho a força de vocês irem lá e destruírem tudo. Eu não sou bom ou mal, são vocês que dirigem o carro, e eu sou uma estrutura que possibilita isso. Por isso, o Exu, quando vocês falam em Exu como guardião da terra, dessa energia da terra, o Exu vai conversar comigo. Porque eu sou neutro. E Exu também. E quem vai dar o senso de bom ou mal é quem está dirigindo o carro, de acordo com suas interpretações, disfunções, experiências de memórias anteriores.
Então, como eu atuo dentro da personalidade e a personalidade hoje, o ego de hoje, ele não é só daqui, porque se vocês acreditam que ele é só daqui a partir do nascimento até o dia de hoje, vocês vão ficar como os psicólogos ficam, perdidos em algumas coisas, trabalhando de forma limitada para algumas coisas, deprimidos, ansiosos, puxando carga de seus pacientes porque não sabem as respostas completas e gostariam muito de saber. Aí eu trabalho também com o intelecto, eu trabalho muito através do medo também, porque o medo, depois vocês precisam conversar com ele. O medo, ele é algo que me favorece muito o crescimento negativo mesmo de vocês. Eu posso fazer conexão com a consciência de vocês e com o coração, assim como eu posso fazer a conexão entre o medo e a mente. E eu posso, quando eu estou conectado ao medo e à mente, eu posso destruir. E quando eu estou conectado com o coração e com a consciência, eu posso fazer vocês chegarem em lugares inimagináveis de superação, de tudo, de atitude, de vontade, de tudo, de cognição, eu melhoro tudo na vida de vocês, porque eu sou o ego. A psicologia sabe disso, como estrutura eu sou muito importante. Eu sou basicamente tudo para vocês. Então, eu funciono, assim, para explicar basicamente, funciono com o mecanismo de identificação. E vocês podem ter a identificação com o herói, com o vilão e com a vítima. Eu também posso fazer a manifestação através de pessoas interrogadoras, pessoas intimidadoras, pessoas distantes emocionalmente que se defendem e pessoas que, já disse, são vítimas. Né? Eu vou explicar rapidamente como isso se dá com cada um. E essas formas são formas negativas de atuação, mas elas podem se transformar em formas positivas uma vez que são vistas, e aí vocês me iluminam e estamos caminhando para um lugar onde vocês querem chegar, que é o lugar de sair do ciclo da Matrix, né, de sair do ciclo da roda de Sansara, que seria de reencarnar mais e mais vezes. Então, quem se identifica com o herói são aquelas pessoas que se sentem salvadoras, que se julgam muito importantes e que podem acabar se transformando em grandes mártires, em pessoas que fazem muito. E isso é bom e ruim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Isso é bom e ruim porque a pessoa pode ser uma heroína ou um herói, ajudar muitas pessoas, mas se prejudicar. A ideia não é que a pessoa se prejudique, a ideia é que ela aprenda que dentro de uma identificação de ego ela quer ajudar as pessoas, mas ela não precisa se prejudicar, como é ensinada as histórias de heróis, né? E o herói precisa se fuder para poder salvar as pessoas. Não é o papel de vocês, definitivamente. O vilão é aquele que quer ir atrás do herói, ou que ele é aquele que faz o mal para as pessoas, que as pessoas julgam ele, né, como sendo vilão. Às vezes a pessoa se considera um vilão, mesmo não fazendo nada de errado, porque ela tem um superego muito forte em cima dela, de vidas construídas. Então ela se pune ela mesma. Ou então é aquele que, todo mundo gostaria de ver ele se fuder. É aquela pessoa que pode estar sentindo tão ameaçada que ela precisa fazer o mal primeiro. Não? Depende de cada vilão. E eu estou lá. E a vítima é aquela que sofre, que não se vê capaz de sair daquilo, que muitas vezes realmente, sem uma leitura reencarnacionista, ela está de fato nesse papel. Mas não existe tal coisa. Isso é uma identificação a muitas vidas e a pessoa realmente vai perdendo o alto poder.
Uma coisa importante a ser dita é que não existe vingança nem punição vinda de alguém acima de um Deus ou de algo assim. A proposta toda é consciencial, então vocês mesmos que criam o seu destino através dos seus atos e dos seus pensamentos, em primeiro lugar. Porque um pensamento, ele gera um sentimento, que gera um comportamento. Então vocês ficam aí nisso e acham que o comportamento é o mais importante, sendo que não é. É a mente que é mais importante. Mais importante do que a ação de alguém. Claro que a ação é importante, não me entendam mal, mas para vocês julgarem a ação de alguém, não se pode julgar, né? Vocês vão entender isso com o passar das vidas. Em algum momento vocês vão entender. Vocês cometem um ato criminoso. E esse ato criminoso, ele acontece com um processo mental primeiro. Então a pessoa que comete o ato, ela se sente justificada, está fazendo aquilo. Parte de um ponto mental, de uma crença, que é distorcida da realidade, mas dentro da visão da pessoa ela está certa. Então envolve um monte de coisas aí, ideologias, isso envolve experiências, vivências, família, coisas que a pessoa viu que ela distorceu. Então, ela, de qualquer forma, ela vai ter lá no fundinho uma sensação de vítima e de justiça, uma sensação de injustiça, de fazer justiça, ou preciso disso porque senão eu não consigo aquilo, não há outra saída. Basicamente, vocês não veem outra saída. E isso nas pequenas coisas, não precisa ser um assassinato. Nas pequenas coisas da vida, vocês são muito limitados por conta dessas identificações. Então, vocês, através de mim, criam mecanismos de defesa muito intensos e muito incrustados e bem difíceis de serem acessados por vocês mesmos. Vocês precisam de ajuda nessa hora. Se quiserem cura, se quiserem sair, precisam de ajuda especializada para isso. E aí na Terra vocês têm bastante ajuda. Os psicólogos ajudam, os terapeutas holísticos ajudam, as milhares de ferramentas que vocês têm à disposição hoje ajudam. Só precisam se certificar se estão trabalhando com profissionais que também se ajudam, se autoajudam, se esses profissionais estão se curando também. Bom, e a manifestação do ego também se dá, essa minha manifestação se dá também através de pessoas que são intimidadoras, que ficam buscando nos outros o erro, e intimidam as pessoas, elas causam medo, elas causam frustração, elas tornam as pessoas pequenas e elas intimidam as pessoas. Geralmente quem se sente intimidado são pessoas que se fazem de vítimas, que estão no papel da vítima, ou pessoas que estão num papel mais do distante, que eu já vou explicar. As intimidadoras, elas intimidam, eu já falei. As interrogadoras, elas interrogam, elas são críticas, então elas são muito inteligentes, elas vencem argumentos. Os intimidadores também podem ser muito inteligentes. Então, os interrogadores, eles interrogam, eles questionam cada passo da pessoa, confundem a pessoa, também se acham tão superiores a tudo. Estão muito identificados nessa coisa do poder, né, da persuasão, que perdem o limite do humano, do relacional. E acabam machucando e se ferindo, obviamente, porque já estão feridos para fazerem isso, vivem numa constante ameaça. E os passivos, que são distantes, os distantes, eles são defendidos, então eu atuo através deles com uma necessidade de espaço muito grande. Eu preciso do meu espaço, eu preciso ficar sozinho.
E eu não consigo lidar com essas pessoas, eu preciso viver de longe é melhor. E essas pessoas reúnem a energia que elas precisam quando estão solitárias. Elas se sentem mais protegidas. Ou então elas apenas se distanciam emocionalmente, não falam muito. E essas pessoas, elas geram um impacto nos intimidadores e nos interrogadores, um impacto bastante negativo, que é aguçar o senso de desconfiança. Por não falarem, por não se expressarem, elas acabam causando um impacto negativo, gerando conflitos. E elas fazem isso, às vezes, de maneira inconsciente, mas também conscientemente. A vingança, ela pode ser silenciosa também. O mal também pode ser silencioso. E as vítimas, eu já falei. Então, são formas de atuação do ego, né? São dramas. São dramas, então vocês estão presos em dramas. Essas histórias dentro de vocês foram construídas, vêm sendo construídas há muito tempo, então vocês precisam conversar com a minha amiga, que trabalhamos juntos, com a minha amiga, grande amiga, a reencarnação. A senhora reencarnação é muito sábia, ela é antiga e atual, ela é atemporal, ela é tudo realmente. E ela traz uma proposta sensacional, que é uma proposta de vocês conseguirem se experimentar, vocês conseguirem sentir, vocês conseguirem se afinar, se equilibrar, entende? Porque a proposta é essa, nós dois juntos, nós vamos deixando que vocês experimentem cada forma de atuar. É tudo um grande acting, é tudo uma grande atuação dramática. E vocês que estão vivendo os papéis. E o convite do medo é muito interessante também. O medo é um grande personagem nessa história toda. Também é meu amigo, por que não? Eu sou amiga do medo. O medo e eu atuamos bastante juntos. E o medo, ele entra como uma função muito importante dessas distorções e eles me alimentam também. Os medos são vários. E a Matrix precisa, é uma grande base de controle para que vocês fiquem aqui na Terra presos. Ela precisa desse meu amigo medo para que ela continue funcionando. E que esse esquema aqui fique aí ininterrupto. Mas quem alimenta essa base são vocês. Quando alimentam o medo, uma vez que vocês descobrem um medo, vocês vão desmontando e vão estudando e vão interagindo com tudo isso e se permitindo experimentar vivencialmente tudo isso que eu estou falando. As coisas vão ficando tão claras que vocês mesmos já sabem que dentro de vocês existem as vozes que nem vocês mesmos podem acreditar, precisam duvidar. E aí vocês vão começando a ficar capazes de alimentar a minha estrutura de ego, mas com a proposta da consciência, que é a luminosidade, que vocês também podem depois, se essa moça quiser entrevistar, a luz da consciência. Essa senhora, ela é assim, muito sábia, muito longe de tudo que eu já vi. E também trabalho com ela, eu tenho todo o meu respeito a ela, mas eu estou um pouco mais conectado ao medo. Se vocês querem saber, estou conectado com a reencarnação também e com a Matrix. Bom, então vocês podem me utilizar à vontade, que eu estou aí, eu posso ser grandão para uns e pequenininho para outros que gostam de se sentirem pequenos. E eu posso ser mediano, aquela pessoa que se sente uma pessoa igual a todas as outras, que não fede nem cheira. Eu posso ser uma pessoa depressiva, triste. É tudo identificação. E vocês não estão errados de se identificarem, afinal de contas, foram vocês que viveram experiências fortes aí em cada papel que vocês se identificam.
em cada mecanismo de defesa. Então, digamos assim, que eu crio mecanismos que defendem vocês para que vocês não desmontem, para que vocês não se fragmentem em pedaços. Uma pessoa que precisa interrogar a outra, ou intimidar a outra, exercer o poder intelectual excessivo sobre outras e dizer que a outra é uma idiota, essa pessoa está defendida. E sou eu que crio essa defesa, para que ela não se desmorone na pessoa pequena que ela pensa que ela é. Porque se ela se sentir tão pequena, ela vai ter a sensação, que sou eu que dou essa sensação para ela, de que ela vai se desintegrar e que não existe mais, não vai sentir mais vontade de viver. Uma pessoa que não está identificada com nada tem a sensação de morte, quer morrer. Então eu sou muito importante. Eu sou muito importante. Agora, quando vocês passam por um processo de entendimento / integração vivencial, eu deixo de gerar essa sensação de morte. Porque vocês já vão entendendo passo a passo, devagar, que eu, com a identificação voraz, estou causando ilusões para vocês e que essas ilusões também não funcionam. Com o passar do tempo, vocês veem que elas não funcionam. Vocês só machucam as pessoas e vocês só se machucam. Então, aos poucos, passo a passo, vocês vão começando a enxergar, a janela vai abrindo e vocês vão pegando leve. Aí eu também vou sentindo que dá para ir e vou entrando no movimento de ajudar vocês a sair disso. E aí vocês aos pouquinhos, com paciência, me colocam na luz e eu entro, eu aceito. Então não adianta comigo vocês quererem me controlar. Eu não sou controlável. Vocês não adiantam quererem me expulsar, porque eu não sou expulsável. Vocês precisam me ter como um amigo / aliado, porque sou as duas coisas se vocês souberem me tratar. Eu posso levar vocês a lugares incríveis quando eu aceito ir. Então não brinquem comigo. Não brinquem comigo. E outra, eu estou manifestado em todos vocês, então vocês não brinquem com a minha estrutura manifestada no outro. Não me cutuquem no outro, porque quando vocês me cutucam no outro, eu avanço para cima de vocês também. Aqui, na cara de vocês, ou nas costas. Eu acabo com vocês. Se vocês ficarem me ferindo, vocês não sabem do que eu sou capaz, dependendo do veículo onde eu estou me manifestando. Eu causo muito estrago, então vocês tomem cuidado com essa estrutura no outro. Como é bom falar. Eu adoro ser visto. Porque eu estou falando através deste veículo, desta moça. E este veículo dessa moça tem essa capacidade de gostar de falar, de gostar de ser visto. Então fica fácil me manifestar. Isso é muito bom para mim. Mas aí, dando esse exemplo dessa moça, dentro dessa identificação com o papel do herói, com o papel... Ela já foi muito identificada com o interrogador e com o intimidador e também com o distante. Essa menina, ela realmente transitou bastante nesses modelos. E hoje ela está vendo tudo isso acontecendo. Ainda existe, claro, porque para estar na Terra tem que ter ego. Ela está vendo, e é muito interessante quando a pessoa me vê, porque a gente começa... Primeiro, o movimento é que eu tente me camuflar. Eu me camuflo também me camuflo. Então ela me viu, mas eu fiquei camuflado, super camuflado. E aquilo também, ela está no início do processo.
Ela está o quê aí nesse processo há 8 anos, 9 anos? É muito pouco tempo, então eu ainda consigo me camuflar bastante. Mas no início estava muito camuflado e quando ela me via, ela sofria. Ela não queria mais aquilo. Ela não queria mais ser interrogadora, nem intimidadora, e nem distante. Hoje, o mecanismo de atuação meu com ela é mais que ela ainda não conseguiu desmontar muito, foi o distante. Ela tem a sensação de que ela precisa ficar longe das pessoas e dos problemas das pessoas, mas ao mesmo tempo ela trabalha profissionalmente com o problema das pessoas. Então ela tem essa dificuldade ainda do limite e tudo isso. Vocês têm essas dificuldades, cada um vai ter uma dificuldade maior em determinado padrão, vocês vão ter vários mecanismos, mas um outro sempre vai ser maior e mais difícil de sair. E aí as profissões que vocês atuam, elas vão ajudar naquilo que vocês precisam trabalhar. Então, se essa moça tem uma dificuldade, é por ela viveria isolada, porque durante muito tempo, na fase inicial da vida dela, ela precisou utilizar, por exemplo, a bebida alcoólica. Uma vez que ela saiu da religião das Testemunhas de Jeová, que foi onde ela nasceu, foi uma estrutura muito fechada. Ela não, quando ela foi para o mundo, ela não soube o que fazer com o mundo, com muita informação. Ela se perdeu. Por ela se matava, mas ela já sabia que não podia mais se matar. Então, o mecanismo de distanciamento é muito forte nela. Então, o álcool caía muito bem nesse lugar. É por isso que o álcool gera em muitos de vocês uma questão séria, porque vocês não bebem para serem felizes, para comemorar. Comedidamente, vocês bebem para cair no chão, vocês bebem para esquecer, vocês bebem para sei lá o que porra, para se distrair, essa porra dessa vida sem sentido, sem respostas que vocês levam. Então, o mecanismo do distante, uma vez que ela parou de tomar as bebidas dela, estava solta no mundo. Ela só conseguiu parar de beber porque ela descobriu essa coisa do ego, que sou eu. Ela me viu, ela leu lá um livro e começou a ver. Aí ela foi encontrando pessoas que começaram a mostrar. E ela começou a se ver. E ela falou, porra, esse álcool tá me atrapalhando. Ele não me deixa ver, ele camufla. E aí eu gosto de atuar na droga eu gosto de atuar. As pessoas ficam de oba-oba nas drogas. Aí eu te amo pra lá, eu te amo pra cá, meu amigo pra lá, meu amigo pra cá. E quando vê, tira o álcool, tira a droga, não tem amigo nenhum. Sou eu atuando nas trevas. Então ela parou de beber. E o que ficou? A dificuldade do social. Não por causa do álcool, porque o álcool já era um sintoma que ela já traz. A dificuldade do social, a dificuldade de estar na Terra e gostar de estar aqui. É uma construção antiga de várias vidas. E eu, como mecanismo de defesa, entrei forte para que ela conseguisse se sentir um pouco melhor. Entendam que eu sou importante, mesmo quando eu vibro na maldade. Então eu isolava ela. Comecei a isolar ela, tirar ela do convívio. E ela ficou em torno de 2 anos isolada. E leu muito, se reuniu nas energias. Então veja, eu não sou de todo mal. E ela se distanciou de todos. Quando ela regressou para a vida, ela percebeu que mudou a lente e nada mais era como era antes. A vida era mais colorida, mas ainda não conseguia interagir de uma maneira fluida, tranquila. Foram etapas e ainda está no processo, estará ainda por várias vidas.
mas é muito interessante porque aí eu começo a colaborar. Porque a força dela, estou falando para vocês através do exemplo dela, mas é importante que todos saibam que para todos é assim. Quando chega um momento que a gente, como estrutura, entende que vocês querem, a gente vai abrindo, porque a gente não é só inimigo. A gente está para colaborar com o que vocês querem. E vocês podem qualquer coisa. Então ela resolveu sair de um mecanismo fechado e começou a pedir que ela queria se abrir, que ela queria se abrir, que ela não conhecia o que é se abrir, e ela queria se abrir, porque ela sabe que é bom se abrir, que ela gostaria de sentir mais a troca com a vida, que ela gostaria de sentir o coração batendo, como pulsava quando ela bebia, quando pulsava quando ela fazia merda. Imagina, eu tive que salvar ela algumas vezes. Eu tive que salvá-la algumas vezes porque eu sou aquele que conversa com os Exus. E os Exus conversam comigo. E chega uma hora que a gente vê que o fim da linha não é necessário. Porque existe uma estrutura que conversa com nós todos, que é essa voz da consciência, dessa luz que é tão sábia que eu não mal consigo enxergá-la. Mas eu gosto quando eu trabalho com ela. E eu trabalho pouco com ela aqui na Terra. São poucas as pessoas que deixam de fato essa luz entrar. Mas tem uma hora que a pessoa está buscando tanto e ela está tão conectada com essas memórias do ego, o ego ficou tão formatado na tendência suicida que não é compatível mais a tendência suicida com a ampliação dessa luz. E aí entra os Exus e eles entram com tudo para salvar a pessoa. E aí salvaram ela algumas vezes com o meu apoio, que era quando ela fazia merda e eu dizia para ela, junto com a força da consciência dela, para com isso aí, você ainda não sabe a resposta, mas eu posso me identificar com outra coisa. Eu consigo mirar onde você quiser que eu vá, eu vou. Só me dá uma história para contar que eu vou. Só me dê um papel, uma função que eu vou. E aí ela começou a pensar, pô, eu preciso tomar um outro passo e subir um novo degrau. E ela rezava e falava, meu Deus, eu não sei para onde eu vou, mas eu quero ir, me dê um lugar. E aí eu já estava junto com ela. Eu também estava querendo algo novo. E assim eu posso ir me manifestando em novos lugares mais luminosos para vocês. Mas vejam, é um trabalho grande, mas é um trabalho muito conjugado com a vontade. E eu mando na vontade aqui na Terra. A minha vontade ela é muito maior do que a vontade da luz. Eu digo assim, entendam? Eu tenho muito mais voracidade, eu tenho mais velocidade. A luz, ela entra, ela é forte, mas ela entra devagar. Só se a porta estiver assim um pouquinho aberta, ela entra. Mas quando ela entra. Eu não preciso ter porta, eu atravesso a parede. Então a ideia de vocês aqui na Terra é conversarem com a reencarnação, porque ela traz as respostas para vocês acessem memórias, porque essa moça, onde ela entrou e melhorou pra caramba a vida dela, foi quando ela começou a resgatar memórias do passado, com todo o cuidado necessário, com uma liberação de cima para baixo, respeitando a lei do esquecimento. Quem libera a informação são os mentores de vocês. Uma vez que eles liberem, está tudo bem. Não há que se ter nenhum tipo de indução, há que se manifestar espontaneamente, através de um trabalho sério.
Então essa moça começou a ter as chavinhas desligadas dentro do padrão de suicídio, que era um padrão mais autodestrutivo naquele momento. E aí depois ela foi parando de beber, né? Hoje ela voltou a beber, mas ela bebe, ela já sabe beber. Então é aquilo, ela passou anos sem beber. E aí ela começou a ver uma realidade nova. E ela me viu, e ela combinou comigo algumas coisas, e eu fui colaborando com ela, mas ela fez os movimentos pela transformação da mente. Se ela continuasse bebendo, ela não ia conseguir. Porque é impossível. É impossível. Dependendo da atuação, a nossa atuação no campo de vocês, a gente destrói tudo. Destrói o corpo físico, destrói o corpo mental, destrói o perispírito, que é o corpo astral. A gente vai destruindo o duplo etérico, a gente destrói. Bom, tem que ter mesmo a vontade e um pouco de porta abrindo. Então ela precisou de algumas intervenções dos amigos dela para que isso pudesse acontecer. E aconteceu. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Eu espero que eu tenha deixado claro. Ela deixou aqui um espaço aberto para mim e eu tô falando pra caramba, porque eu gosto de falar pra caramba com pessoas que gostam de falar pra caramba. E ficamos por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, uma grande saudação a todos vocês que estão aqui para me ouvir, ávidos por me conhecer. Eu gosto muito que vocês queiram me conhecer. Eu gosto de ser visto. Mas me tratem bem. Me tratem bem com camaradagem. Senão eu acabo com vocês. Valeu. Uhul! Gente do céu, hein, gente? Que show, hein? Que espetáculo, hein? Ai, ai. Eu vou até cancelar essas rugas, né? De preocupação. A partir daqui, a gente tá junto, viu, senhor Ego? Muito obrigada. E eu compreendi que em cada vida, não sei se eu estou errada, depois você pode me corrigir. Em cada vida a gente vem mais identificado com alguns mecanismos seus, né, de atuação, de acordo com as nossas memórias anteriores, dentro desse projeto dessa encarnação, para dar uma lapidada, ajustar, fazer um bem bolado, né, amigável. E não quer dizer que a gente vai deixar de ter a identificação, né, da personalidade atual, que a personalidade atual precisa ter o ego dela, né, a estrutura ali. Ou seja, se eu vim com uma estrutura de vitória, de querer vencer, eu posso querer vencer, né, mas a vida não é um ringue, a vida não é uma briga. Eu não preciso estar desconfiando das pessoas, eu não preciso botar esse tipo de energia, né, na vida. Eu posso simplesmente trabalhar mais na liderança, né, de processos luminosos de outras pessoas, me encaixar no mundo de uma maneira vitoriosa, né, com a intensidade do fogo, que é o que eu trago também, e pronto, ser bem-sucedida, porque é onde eu me identifico. Agora, se uma pessoa vem com muitas memórias como eu já vim, né, ele bem falou, de suicídio, né, de depressão e tal, dependendo da pessoa, ela pode, se ela não fizer os tratamentos adequados dentro da personalidade atual, para dar uma virada, né, uma mudança ali, dar uma capinada geral, ela pode sucumbir, né, porque quem é que vai intervir por uma pessoa que é suicida? Quem é que vai intervir para uma pessoa que só pensa negativo e não tem conexão nenhuma com a vida? Aquela que é só depressiva e não, sabe, não quer nem se matar, mas está morta em vida. Quem é que vai poder intervir se essa pessoa não abre nem um pouquinho de brecha? Ela precisa buscar auxílio.
E o auxílio, muitas vezes, não está só na medicação que ela vai tomar. Às vezes o auxílio está em buscar a raiz do que alterou a química cerebral, que é reencarnação, são as encarnações anteriores. Então, hoje você já tem formas seguras de acesso, inclusive você não precisa ser hipnotizado, você não precisa você mesmo acessar, outra pessoa pode acessar por você e fazer esse tratamento no seu corpo mental, para que você possa ter uma mudança na sua química cerebral também. Isso tudo vai conversar muito com o seu mérito, né? Porque também existe a parte do momento certo, né? Do mérito da pessoa, da real necessidade dela naquele momento, da real intenção, né? Do quanto ela está disposta a, depois de um tratamento, né? Ou paralelo, obviamente, ao tratamento, ela ir se modificando no dia a dia dela. Ou seja, ela vai precisar fazer mudanças conscienciais. Ou seja, aquela parte do comportamento que já está viciado, né, que são manipulações no dia a dia e dramas no dia a dia, ela que vai ter que se descondicionar. Né? Então é um trabalho super difícil. Mas não é impossível. Né? Não é impossível, é possível. Lembrem-se, vocês que se meteram nas encrencas que vocês estão, assim como eu me meti nas encrencas, ajuda muito acesso a vidas passadas, porque você sai dos papéis com mais facilidade, porque você enxerga, caralho, entendi, sou eu que me enfio nessas merdas. Mas não é só porque eu faço mal, que eu matei pessoas, que eu fui um fudido. Não, é porque eu estou entendendo a estrutura mental ali, qual foi a distorção. Eu me pego no colo, né? Às vezes foram coisas super assim humanas mesmo, de mulheres que morreram parindo, ou mulheres que ficaram muito afetadas naquela época em que viveram, né? Ou pessoas muito pobres que viveram, sei lá, coisas assim da vida mesmo cotidiana que a gente tem até hoje. E que de repente você viveu e está preso lá, entende? Então, acessar uma vida passada é você voltar lá, né? Mas é algo que já está aqui te atrapalhando. Então não tem essa história de vou ficar preso lá. Você já está preso lá. Você vai lá para se liberar e vir para cá liberado. Ah, por que acontece isso? Você fala da Matrix? Isso o que é isso? Não, cara, é porque é aquilo. A senhora reencarnação pode depois conversar com vocês e comigo. É um processo de continuidade. Não existe essa coisa. Eu vivi isso aqui e acabou. Você estiver nessa vida atual, desde o seu nascimento até hoje, tem várias coisas que você não se liberou, são traumas que você nem sabe, que ficaram no inconsciente, né? Que vão te afetar, que te afetam, que você pode trabalhar para se melhorar, né? Dentro deles. Existe isso nas vidas passadas também, não é porque você desencarnou, né? Muito pelo contrário, às vezes, porque a forma que a gente desencarna vai definir a próxima encarnação, a forma emocional que você desencarna, né? Então, a gente não sabe desencarnar com tranquilidade, a gente está muito preso. Então, cabe a nós fazer esse combinado, né? Poxa, eu estou alimentando quem? Né? Quem que eu quero que cresça aqui? Essa estrutura de matrix de medo, essa estrutura, entendimento da reencarnação, né? Eu me afinizo ao ego, como assim? Essas identidades, né? Esses dramas. Percebam que é você que está olhando para tudo isso. Né? Então, é você que pode decidir, só que não vai ser só a decisão, é o comprometimento, é a vontade. Por isso que você não pode ser carrasco, né, ou ter esses movimentos de ego muito intensos, de você virar um perseguidor do seu próprio ego, porque senão já é o próprio ego se manifestando. E aí, ele não quis falar, mas tem a estrutura de pai muito intensa, né, porque a gente reclama muito desse universo machista, né, patriarcal, ai, Deus é masculino, é uma merda. Ok, a gente ainda está vivenciando isso muito forte. Então, dentro da gente, a gente está com movimentos muito radicais. Não tem o feminismo, o machismo, direita, esquerda, não sei o quê. Ninguém sabe conversar com ninguém. Todo mundo quer, né, tirar o melhor para si. Né? E ninguém está percebendo que não é um lado ou outro. Todo mundo faz parte, todo mundo é igual, no sentido de complementariedade, todo mundo tem seus...
E que o negócio é saber discutir, né? A mesma coisa com o ego. Você pega a sua estrutura de ego e vai bater nela, você não chegou, cara, entendeu? Porque ele já explicou tudo como ele faz. Se você vai cutucar o ego do outro, você já viu que ele também fala, porra, vocês são uma arma, vocês são um veículo, ele fala, entendeu? De manifestação minha. Vocês que mandam, entendeu? Vai me cutucar, vai virar uma guerra, né? E vão ter muitos feridos, porque tá todo mundo identificado. Então, onde tem passivo, tem ativo. Onde tem ativo, tem passivo. Tudo ego, né? Mal administrado. Tá bom? Então vamos pelo caminho do meio, sempre buscando o lugar da consciência, deixar essa portinha entreaberta para essa luz poderosa entrar. Beijos, até o próximo vídeo.